Paz de Deus, tudo bem? Hoje nessa aula a gente vamos passar uma teoria que é equivalente ao módulo 3 do MTS, certo? Qual que são os tópicos que a gente vai estar tratando nessa aula? Espera um momentinho. Os tópicos que a gente vai estar aprendendo vai ser compasso, barra de compasso, fórmula de compasso, marcação dos compassos, acentuação métrica, uma rápida passadinha no que diz respeito ao metrônomo, certo? Mas antes de começarmos, é importante a gente dar uma relembrada em alguns tópicos que a gente já passou em aulas passadas. Quais tópicos são esses? Primeira coisa, essa tabelinha aqui, o que a gente passou salvo erro no módulo 2, a gente tem que ter limite. O que é importante a gente saber? As figuras, tá bom? É importante a gente saber nesta ordem aqui. Depois eu vou explicar o porquê. O nome de cada uma delas, por exemplo, esta é semibreve, a mínima, a semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. E cada uma dessas figuras aqui, ela vai ter um respectivo número, que são esses números aqui. Então, para a gente continuar nessa aula, para vocês continuarem nessa aula, seria importante saber isso daqui. Se não saber, dá uma pausinha, tenta dar uma olhadinha nisso aqui, dá uma decoradinha rapidinho para continuar, certo? Essa parte de pausa aqui é importante, mas nesse momento não é tão importante assim. Tranquilo? Aqui mais uma vez essa tabelinha, certo? Eu coloquei agora na forma horizontal, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, o nome delas, e cada uma tem um número. É importante a gente lembrar que esse número aqui não é a quantidade de tempo dessas notas, tá bom? Isso aqui vai ser um número que a gente vai usar lá na frente para a gente chegar quanto tempo vai valer cada nota, mas não necessariamente, por exemplo, que essa nota aqui vale um tempo, que essa vale 2. Isso não é verdade, tá bom? Mais pra frente eu vou explicar mais sobre isso daqui. Nessas figuras aqui, ó, à medida que elas vão indo nessa direção aqui, ela vai perdendo a metade do seu valor. Vamos dar um exemplo. Se essa nota aqui ela vale 4 tempos, essa aqui vai valer a metade: 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16. Certo? Sempre que for nessa direção aqui, ela perde a metade do seu valor. Por isso que eu disse que é importante que você decore esta ordem, as notas nessa ordem aqui: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, para ficar mais fácil a gente chegar quanto tempo vai valer cada nota. Consequentemente, à medida que você vai vindo da direita para a esquerda, ela vai dobrando o seu valor. Por exemplo, se essa vale meio, essa vai valer 1, essa vai valer 2, essa vai valer 4, 8, 16 e assim por diante. Certinho? Importante ter isso em mente também. Compasso. A primeira definição de compasso que a gente vamos usar aqui compasso é um grupamento de tempos, tá bom? Que é o que está no MTS. Ele pode ser de 2 em 2 tempos, que é o binário, de 3 em 3, que é o ternário, de 4 em 4, que é o quaternário. E outra definição também que a gente podemos usar é o espaço entre duas linhas que cruzam verticalmente o pentagrama, tá bom? Duas linhas simples, certo? Depois eu vou explicar o porquê simples. Aí o compasso simples é o que a gente vai começar estudando. Como eu já falei, o binário, que são 2 tempos, o ternário, 3 tempos, certo? E o quaternário, 4 tempos. Fora esses daqui que são os mais usados, antigamente tinha mais 2 que entraram em desuso, que são o quinário e o septenário. O quinário, 5 tempos, e o septenário, 7 tempos. Mas hoje nós só usamos esses 3 aqui, ó. Certinho? Binário, ternário e quaternário. Aqui eu vou colocar uma partitura para a gente ver, ó, a definição, grupamento de tempo. Nesse caso aqui é um compasso 4x4, mas lá mais na frente a gente vai ver que é um compasso quaternário. Então o compasso é o espaço entre uma linha e outra dessa daqui, ó, linha simples, tá bom? Barra de compasso simples é o nome disso daqui. Então daqui aqui vai ser o primeiro, daqui aqui vai ser o segundo, daqui aqui é o terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Tranquilo? Passando mais pra frente, agora vamos aprender os tipos de barra de compasso.
Barra de compasso, na verdade, são aquelas linhas que cruzam verticalmente o pentagrama. Ela tem várias funções. Uma delas é separar os compassos, qual a gente já vimos, tá? Porque é usado a barra simples. Mas fora as barras de compasso, tem outras. Vamos ver aqui. A barra simples, como eu já falei, ela serve para separar os compassos, tá bom? A barra final, como o nome diz final, ela é usada no final de uma melodia ou de uma lição ou da peça musical que você está tocando. A barra dupla, ela é usada para separar trechos da música. Ela não tem a função de separar compasso, tá bom? Ela pode estar sim separando compasso, mas isso não é a função dela. Ela pode estar no meio de um compasso. A barra dupla. Também temos a barra de ritornello, que são duas barras de compasso que vão indicar um período da composição que você vai ter de repetir ela. Repetir. E também a barra tracejada. Essa barra tracejada que ela não é tão usada. Ela é usada mais também para separar uma música em trecho. Uma melodia em trecho. Por exemplo, quando tem uma música de difícil execução, se coloca ela para... Geralmente ela é usada para separar a música em tempos, para o musicista para ficar mais fácil para a execução do musicista, certo? Aqui está uma partitura. Aqui nós podemos ver a barra simples, que ela é usada para separar compasso. As barras tracejadas, certo? Você pode ver que ela não está separando o compasso no final aqui. Eu coloquei um compasso aqui, o compasso termina aqui, ela está no meio do compasso, separando o trecho da música, que no caso eu coloquei de um tempo em tempo, tá bom? O primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo do compasso. Aqui a barra dupla, que serve para separar trechos da música. Aqui no caso eu coloquei no final do compasso, mas ela poderia aparecer aqui, ó, tá bom? A barra de ritornello, que são uma barra grossa e uma fina seguida de dois pontinhos. E no caso, quando ele está virado para cá, é dois pontinhos, a barra fina e uma grossa. Que indica aqui? Que indica que você vai vir tocando até aqui. Chega aqui, você vai voltar e continuar, tá bom? E a barra final, que é essa barra fininha, e essa barra grossa aqui que está indicando o final da melodia, certo? Fórmula de compasso. O que são? Fórmula de compasso é um tema que dá muita confusão, então vou tentar dar mais uma repassadinha para vocês darem uma olhada. São números sobrepostos que são colocados geralmente no início do pentagrama e serve para indicar o tipo de compasso, ou seja, se ele é binário, ou se ele é simples ou composto, a quantidade de tempo, se ele é binário, ternário ou quaternário, e a unidade de tempo, tá bom? Unidade de tempo nada mais é a nota que vai valer um tempo no compasso. Para você saber a unidade de tempo, você vai ter de saber, mais uma vez, recapitular aquela tabelinha que eu passei lá no começo, certo? Daqui para frente a gente vai usar muito essa tabelinha aqui, então é importante que você tenha ela decorada. Uma das poucas coisas na música que você vai ter de decorar, tá bom? Então é importante que você tenha decorada as figuras, o nome e os números, tá bom? Aqui eu coloquei números sobrepostos sublinhado, por quê? Porque nem todas as vezes esse número é sobreposto. Às vezes pode ser um número sobre uma figura musical, ou seja, um número sobre um número em cima e uma dessas figuras aqui embaixo, ou também pode ser indicado por uma letra, que no caso usa-se a letra C e o C quartado. Aqui a gente vimos os números sobrepostos, né? Número sobre número, 2 sobre 4, 3 sobre 4 e 4 sobre 8. Aqui são exemplos, tá bom? Número sobre figura, 2 sobre uma mínima, 3 sobre uma semínima e 4 sobre uma semínima. E por letra C quartado e o C. O C é a mesma coisa que dizer que é um compasso 2x2. O C cortado é a mesma coisa que dizer que é um compasso 2x2. E o C normal é a mesma coisa que dizer 4x4. Certinho? Mas aqui é muito importante, porque esse compasso aqui é muito usado hoje em dia. Então toda vez que tiver o C, estamos querendo indicar que é um compasso 4x4. Tranquilo? Dando uma analisada aqui, ó, quando for número sobreposto a número, o número de cima ele vai indicar o tipo de compasso que vai ser, tá bom? No caso a gente está usando compasso simples, vai indicar se vai ser simples ou composto. No caso do simples, esse número de cima vai ter de ser 2
3 ou 4. 2 quer dizer binário, né? Compasso binário. 3 ternário e 4 quaternário. Certo? O número de baixo vai ser a unidade de tempo, como a gente já viu, na unidade de tempo é a nota que vai valer um tempo. Nesse caso aqui, agora a gente vai usar aquela tabela, o número 4. Qual que é a figura? Vamos ver se vocês lembram. Qual que é a figura que naquela tabelinha é representada pelo número 4? Se vocês for ver aqui, o número 4 vai ser o quê? A C mínima. Então, nesse compasso aqui, a C mínima vai valer um tempo. Certinho? Então vamos lá, o número de cima indica o tipo de compasso que é, se ele é simples ou composto. No caso do simples, é binário, ternário e quaternário, 2, 3 e 4. E o número 4 vai indicar uma unidade de tempo, no caso nosso aqui, o 4, a nota que vai valer um tempo vai ser a C mínima. Certo? Vamos analisar alguns compassos agora. Como eu já tinha passado, o compasso 4x4, aqui a primeira informação que nós temos, o número superior, que é o número 4, indica que é um compasso quaternário simples. O número de baixo vai indicar a unidade de tempo, que nesse caso vai ser igual a C mínima. Então a C mínima que vamos colocar aqui, ela vale um tempo. Se a C mínima vale um tempo, colocando aquela ordem que eu coloquei lá no começo, a mínima vai valer quantos? A mínima vai ser o dobro da C mínima, então ela vai valer 2 tempos. A semibreve, por sua vez, vai valer 4. Tá bom? Agora aqui, se a semínima valer um tempo, a cocheia vai valer a metade. Então a metade de 1 vai ser meio tempo. E a semicocheia vai valer a metade da cocheia, num caso, 1/4. Tranquilo? Vamos analisar mais outro compasso agora. Agora o compasso 2x4. Primeira informação, é um compasso binário simples, indicado aqui pelo número 2, tá bom? E a unidade de tempo aqui, a nota que vai valer um tempo, no caso vai ser o 4, que é a C mínima. Então a C mínima vai valer um tempo, vai ser a mesma coisa dos compassos anteriores. A mínima vai valer 2 tempos, a semibreve vai valer 4 tempos. Agora de cima para baixo, a cocheia vai valer meio e a semicocheia vai valer 1/4. Agora um fato interessante nesse compasso aqui, ó, aqui é um binário simples, né? Um compasso de 2 tempos. Sendo um compasso de 2 tempos, o máximo que ele pode comportar dentro de si é uma nota de 2 tempos, no caso a mínima. Então nesse compasso 2x4, a semibreve ela não vai poder ter ela, porque uma nota de 4 tempos, se tiver, ela vai extrapolar o número estabelecido aqui pela fórmula de compasso. Então o que acontece? A semibreve é tirada fora. Certinho? Ficando assim, 2 tempos para a mínima, 1 para a semínima, meio para a cocheia e 1/4 para a semicocheia. Tranquilo? Outro compasso, o compasso 4x8. Aqui a primeira informação que nós temos é um compasso quaternário simples, tá bom? E a unidade de tempo aqui nós vimos que mudou. Agora vai ser o número 8. Se você for lá naquela tabelinha, o 8 vai indicar o quê? Que a figura é uma cocheia. Então a cocheia nesse caso aqui vai valer um tempo, certo? Se a cocheia vale um tempo, a semínima vai valer a dobro, vai valer 2. A mínima, o dobro, 4. Semibreve, 8. E a semicocheia, que é a metade da cocheia, vai valer meio. Tá bom? O mesmo caso que aconteceu, compasso quaternário, 4 tempos. O mínimo de tempos que pode comportar aqui são 4. Então, no caso, só até a mínima. A semibreve, ela não vai poder ter nesse compasso aqui. O que acontece? Ela cai fora, ficando somente a mínima, 4 tempos, a semínima 2, a cocheia 1 e a semicocheia meio tempo. Certinho? Outro compasso. Agora é indicado pela letra C. Tá bom? A C, como eu tinha falado lá no começo, é a mesma coisa que dizermos que é um compasso 4x4. Então, quando nós vemos esse C aqui, automaticamente a gente tem que imaginar o compasso 4x4. Número superior, número de cima, o numerador. Então, o número 4 indica que é o compasso quaternário simples, tá bom? E o número inferior, que é o 4 também,
me indica que a unidade de tempo vai ser qual? A C mínima, certo? Então, nesse caso aqui, a C mínima vai valer um tempo, completando, a mínima vale o dobro 2, a semibreve vale 4, a cocheia vale a metade de 1 aqui. Se a semínima vale 1, a cocheia vai valer meio, e a semicocheia vai valer 1/4, certo? Olha lá, só para relembrar, ó, à medida que você sobra e vai dobrando, 1/4, meio, 1, 2 e 4, e à medida que você desce nesta ordem aqui, vai perdendo a metade do valor, metade de 4, 2, metade de 2, 1, meio e 1/4, certo? Vamos analisar agora o compasso C quartado. Quando eu coloco esse C quartado aqui lá no começo, eu falei que é a mesma coisa que dizermos o compasso 2x2, tá bom? Então o numerador 2, que indica um compasso binário simples, tá bom? E o número inferior 2 indica uma unidade de tempo, que nesse caso aqui, o número 2 vai indicar que vai ser a mínima. Então nesse caso a mínima vai valer um tempo. Se a mínima vale um tempo, a semibreve, que vale o dobro, vai valer 2. A semínima, a metade da mínima, vale meio, a cocheia 1/4 e a semicocheia 1/8. Certinho? Recapitulando, C igual 2x2, número de cima, compasso número 2, compasso binário simples, o número de 4, o número de baixo, indica o número 2, que é a C mínima pela tabela. Completando aqui, vale um tempo, depois só completar as demais. Agora nós pegamos aqui um compasso 3x8. Primeira informação que a gente devemos ver aqui no primeiro momento, que indica que tipo de compasso que é. É um compasso simples, no caso, nesse caso aqui, um compasso ternário. Ternário simples. Qual que é a unidade de tempo? Ternário, quer dizer que é um compasso de 3 tempos, tá bom? Qual que é a unidade de tempo aqui no caso? O 8. Se você for lá ver na tabelinha, o 8 é representado pela cocheia. Completando aqui, a cocheia vai valer um tempo, tá bom? Se a cocheia vale 1, a semínima, que é o dobro, 2, a mínima, dobro, 4, semibreve 8, e a semicocheia, que é a metade no caso, vai valer meio, tá bom? Agora lá, de novo, 3, compasso ternário, 3 tempos. O máximo que pode comportar nesse compasso aqui é o que? 3 tempos. Então, ele pode comportar a cocheia? Sim, um tempo, tranquilo. Semínima, 2. Agora já no caso a mínima, ela vai valer 4 tempos. Então, tanto a mínima como a semibreve não vai poder comportar, porque extrapola a quantidade de tempo que é estabelecida pelo compasso. O que acontece? Nesse compasso aqui não vai ter nem a mínima e nem a semibreve, somente a semínima, cocheia e semicocheia, tá bom? Recapitulando, compasso 3, ternário simples, unidade de tempo 8, cocheia, colocou aqui completa, tranquilo? Outro compasso 3 por 2. O número de cima aqui que está indicando 3, o número ternário simples. Qual que vai ser a unidade de tempo aqui? A nota que vai valer um tempo. Nesse caso aqui vai ser a mínima, certo? Você completou aqui, a mínima vale um tempo. Se a mínima vale 1, a semibreve, que vale o dobro, vale 2. Agora de cima para baixo, você vai perdendo a metade do valor. Se a mínima vale um tempo, a semínima vale meio, a cocheia 1/4 e a semicocheia 1/8 de tempo. Tranquilo? Recapitulando, ternário simples, número 3 em cima, o número de baixo vai indicar a unidade de tempo. Você achou aqui a mínima, completou um tempo e depois só completar as demais, certo? Outro compasso 2 por 8. Primeira informação, que tipo de compasso que é? É um binário simples nesse caso, né? A unidade de tempo, a nota que vai valer um tempo, você olha aqui no número de baixo, você vai saber que vai ser qual. Você olha na tabelinha, a nota que vale um tempo, que é representada pelo número 8, vai ser a cocheia. Então você completa aqui, a cocheia vale um tempo, só completar as demais da tabela, certo? Se a cocheia vale 1, a semínima vai valer 2, a mínima vai valer 4,
A semibreve vai valer 8 e a semicolcheia vale meio. Informação importante: 2 tempos binários. O máximo que pode comportar nesse compasso aqui só vai ser 2 tempos. Então, ó, somente até esse mínimo. 4 tempos já extrapola, né? Já é mais de 2 tempos, e 8 tempos também extrapola. O que acontece? Ela sai fora, tá bom? Nessa tabelinha aqui também, ó, aqui eu coloquei só a semicolcheia, mas também aqui, se tivesse a fusa aqui embaixo, eu valia 1/4, tá bom? Da mesma maneira, a semifusa 1/8, mas eu coloquei só as 5 primeiras só para facilitar mais o nosso aprendizagem, tá bom? Mas o mesmo jeito vai acontecer se tiver a fusa aqui, ela vai valer metade da semicolcheia, 1/4, e a semifusa 1/8, da mesma maneira. Acentuação métrica. Então, a acentuação métrica, na verdade, são os tempos fortes e os tempos fracos de cada compasso, tá bom? Essa acentuação também é chamada de tempo apoio, tá bom? Esse tempo forte. Como nós vimos, nós temos os tipos de compasso binário, ternário e quaternário, e a gente vai estudar cada um deles, a acentuação métrica dos tempos, tá bom? No caso do compasso binário, tem o primeiro tempo, o segundo tempo, 2 tempos, né? O primeiro tempo vai ser forte e o segundo fraco, tá bom? Binário, 2 tempos, o primeiro tempo forte, segundo fraco. No ternário o que? 3 tempos, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. O primeiro vai ser forte, o segundo fraco e o terceiro fraco, tá bom? E o quaternário, o primeiro forte, o segundo fraco. O terceiro tempo tem alguns livros que vocês vão encontrar que é o tempo meio forte ou também pode ser fraco, tá bom? Nesse caso aqui a gente vai usar o meio forte. E o quarto tempo fraco, então vai ficar assim, forte, fraco, meio forte e fraco. Esse daqui é a acentuação métrica. É um tema tranquilo, tá bom? Dá um pouco também de decoreba. Primeiro tempo, no caso binário, primeiro forte, segundo fraco. Ternário, primeiro forte, segundo fraco e terceiro fraco. E quaternário, primeiro forte, segundo fraco, terceiro meio forte e quarto tempo fraco. Tranquilo? E o último tema da nossa aulinha de hoje, também só vou falar só sobre o metrônomo. Ele foi inventado em Amsterdã, tá bom? Em 1812, por esse relojoeiro aqui, ó. Não vou falar o nome dele porque eu não sei traduzir ou como se pronuncia. Vamos usar o nome Nicolas, tá bom? Não é assim que se pronuncia, mas é o que chega mais próximo aqui. Em 1916, Menzel ele copiou as ideias e deu um aprimorado que acabou por dando a patente da invenção do metrônomo portátil. Isso em 1916. E um caso interessante é que em 1817, Beethoven foi o primeiro a indicar a marcas de metrônomo em suas composições. Aqui tá o Beethoven e o Menzel, tá bom? Para determinar a marcação dos tempos ele é usado para determinar a marcação dos tempos na música, tá bom? Emite batidas, que também pode ser chamado de pulso de duração regular, ou seja, de mesma duração. Ele funciona a corda, você dá corda nele, ou se não a pilha. No caso aqui temos uma corda, e hoje em dia já existe esse modelo aqui que funciona a pilha, tá bom? Mas antigamente era a corda, sendo que o pêndulo fica oscilando de um lado para o outro, marcando os tempos. E também já tem esse tipo assim que que funciona a pilha, o editor, certo? As velocidades são indicadas na seguinte forma: ele pode ser indicado por mm, tá bom? Ou se não BPM, que quer dizer batidas por minuto. Esse MM, que se eu não me engano é o nome do inventor dele, do Menzel, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás. Foi uma homenagem ao, acho que se não me engano é metrônomo de Menzel. Então foi uma homenagem a uma pessoa que inventou ele, metrônomo de Menzel. Não falo com certeza, tá bom? Qualquer coisa depois eu
Eu corrijo, coloco uma descrição aqui embaixo para vocês. Tranquilo? Então, pessoal, para a aula de hoje era só isso que eu tinha de passar para vocês, tá bom? Aqui segue meu e-mail para qualquer dúvida também. Vocês podem estar me adicionando no meu Facebook. Também eu vou adicionar cada um de vocês. Tá bem? Bom, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. A paz de Deus.